peço para fazer pouco barulho, você vai e faz muito barulho. Tá gravando já, você vai aparecer, tô te dizendo. Não, vai cortar. Acabou o mistério. Dai, Daniel. Agora que você é meu filho, ó, o Tito tá dando boa noite para você. Oi! Vai aparecer em rede nacional, Daniel. Tem quase 30 pessoas assistem isso, tá? Uma coisa absurda. Ser reconhecido na rua. Engarrafando as redes da internet. Gosta de Negroni? Tintim. Não conheço. Porra, um drink italiano. Mas não conheço. Engraçado, rapaz. Eu não sou muito de drink, assim. Mai Tai, Daiquiri, Martini, essas coisas assim. Só o gin tônica que vai na veia. É mais ou menos parecido com o gin tônica, só que esse aqui tem gin, mas não tem tônica e é mais amargo ainda do que o gin tônica. Tem aquele amarguinho. Negroni muito amargo, experimentei. E gin. É? Mas é amargo, né? É amargo, eu gosto do amargo. Então, mas voltando a falar sobre sobre a nossa transmissão improvisada, eu acredito nisso. Quando nós falamos ontem sobre a internet, a criação da internet, o objetivo era justamente você poder tirar a comunicação dos grandes conglomerados. Porque as grandes redes de internet hoje eram os grandes jornais de antigamente. Então, se a gente antigamente reclamava que os jornais não nos davam espaço, hoje a gente está dependente de grandes redes de internet que também não nos dão espaço. Mas a gente tem conteúdo, e isso as pessoas percebem. Eu tive 2 experiências. A primeira delas foi na TV Búzios. A TV Búzios era uma TV pirata, praticamente, porque tinha licença, mas era uma TV comunitária, e transmitia em VHS, numa qualidade tão ruim, cara, que ela não era colorida, ela era cinza claro e cinza escuro. Mas transmitia para a Península de Búzios. E como a qualidade do material apresentado era ótima e única, a gente batia a Globo, porque as pessoas queriam saber as notícias que o seu Cafu ficou doente, que a dona Nonoca morreu, que está dando peixe, que bateu taína. Eles querem saber as coisas dali, não saber o que está acontecendo na Marginal de São Paulo. Entende? Então, a TV Búzios tinha uma audiência enorme. Eu tive um programa chamado Nave Terra, que é o nome que me acompanha há muito tempo. Eu tocava músicas do mundo, coisas que eu tinha colecionado do mundo inteiro. E eu tinha uma audiência enorme, porque o programa era no sábado, de 8 às 10 da noite. Olha só, horário total. E quando eu saía do estúdio às 10 horas da noite, eu ia para a rua e eu via que todo mundo tinha escutado. Entende? E era um programa na contramão, porque tocava música de índio. E aí trocava, entrava um turco dançando, cantando. Era tudo assim totalmente... E as pessoas gostavam. Então nós temos que ter conteúdo e não técnica, né? A técnica é desprezível. Eu estou habituado ao improviso e ao ambiente de coisas fuleiras, né, baratas. Então, estava comentando contigo antes a gente começar a gravar, que eu escuto muitos podcasts. Eu estou percebendo assim como é que o pessoal está penando para fazer os podcasts que eu gosto tanto, sem estúdio, cada um de casa, e você percebe aquela mudança incrível de qualidade, e os caras penando, entra aquele áudio ruim, os caras estão batalhando. Essa batalha sempre foi a minha, né? Eu estou acostumado com isso. Mas alternatividade, né? Os alternativos. Mas o que está acontecendo, eu tenho visto... Como diz o Fred 04, eu milito na contra-informação há muito tempo. Exatamente. Não, é por aí que a gente cresce, pelas beiradas. Sopa quente se come pelas beiradas. Mas o que é interessante também é que eu tenho acompanhado 2, não sei se são podcasts, mas são entrevistas. O Intercept, o Leandro Demore, da Intercept, ele tem entrevistado pessoas no Instagram, e é espetacular, tem tido um grande sucesso. A Mônica De Bolle, que é uma
uma economista brasileira que mora nos Estados Unidos, escreve. Eu gosto muito dela. Gentil. Foi um sucesso, cara, um sucesso. Eu estava vendo lá, a audiência era enorme. E essa semana ele entrevistou a Laura de Carvalho, que é outra mulher maravilhosa, grande economista. Também gosto muito dela. E foi também um sucesso. A qualidade é boa, o Instagram permite você fazer um trabalho muito legal. A gente deve levar isso em consideração. Fazer umas lives no Instagram. Eu preciso aprender como é que faz para a gente compartilhar a live. Eu acho que dá para fazer no próprio Instagram. Você pode convidar o cara para dividir a tela contigo, né? Exatamente, exatamente. O problema é que esse telefone, que é o meu telefone, ele não tem câmera de selfie. Ela quebrou há muito tempo. E é por isso que eu tenho esse telefone, porque minha esposa usava, e aí quando quebrou a câmera de selfie, ela comprou um novo, e eu falei, bom, perfeito, nunca usei essa merda para nada, então deixa comigo o telefone. Tá na hora. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço para música, que eu não gosto das plataformas de streaming, quase não escuto, porque como minha intimidade com esse negócio ainda é muito tímida, quase sempre eu gastava a banda inteira do mês escutando Spotify, escutando sei lá o quê, no metrô, no ônibus, andando de bicicleta. Aí eu falei, não, eu preciso ter a música mesmo, sem gastar banda nenhuma. Eu preciso ter, não é à toa que eu tenho essa quantidade de disco, eu boto para dentro da porra do telefone e acabou. Pois é. O que eu fiz foi isso também. Eu tinha Deezer e o Deezer eu não conseguia, eu acabei cancelando porque eu não ouvia muito. Eu escolhia só poucas coisas e só ouvia essas poucas coisas. Aí eu resolvi esse problema esses Spotify que eu detesto, essas músicas que eles têm. O que eu fiz? Eu comprei um telefone com 256 gigas de memória interna. E aí botei cartão de 256 gigas dentro. Então eu tenho 500 e tantos gigas, 600 gigas internos no telefone. Eu botei todos os meus discos dentro, eu não canso nunca. Eu vou buscar o que eu quiser, está no telefone. É muito legal isso. É um poder que eu nunca imaginei. Tranquilo. Tem essas coisas, né? Vou pegar o carregador, colocar aqui. Só um minuto. Mas, Tito, hoje eu coloquei um vídeo no... Ué, não está carregando. Deixa eu ver. Olha aqui que é uma tecnologia. Gambiarra. Tecnologia. Presta muita atenção. E a tecnologia... Tecnologia de guerrilha. Eu fazia vídeo guerrilha. Quando eu fazia vídeo, eu chamava de vídeo guerrilha. Porque era tudo assim também, cara. Eu conseguia fazer tudo independente. Eu tinha uma equipe. E viajava. Exatamente. E eu viajava pelo Brasil fazendo reportagens absolutamente sozinho. Eu botava a câmera no tripé, eu fazia vídeos para o Baleia Verde na TVE. Então, eu botava a câmera no tripé, ligava a câmera e corria lá para frente, fazia a abertura do programa, convidava o convidado e junto a gente conversava com a câmera absolutamente sozinha, pareciam dois malucos falando na frente de uma câmera em cima de um tripé parada. Eu viajei o Brasil todo assim, rapaz, foi uma das melhores épocas da minha vida, porque eu me empolgo, porque eu sou um contador de histórias, cara, eu gosto de contar histórias, essa é a minha antiga tradição árabe, judia, né, e oriental de contar histórias. Eu adoro contar histórias e não preciso nem aprender dos outros, que só as minhas já dá para encher, dá para falar vários anos sem parar. E nós adoramos ouvir e hoje fiz um post lá no eu fiz Instagram. isso
Eu fui convidado para... Ih, travou. Tá falhando o áudio. O áudio tá falhando. É. Faz parte do negócio. Não é? Voltou normal? Eu fui... Eu fui convidado um dia para uma entrevista no programa Baleia Verde, que estava começando. Eu tinha voltado do Saara com um Jeep brasileiro, com placa do Rio de Janeiro, e eles me chamaram para dar uma entrevista. Eu falei, eu não dou entrevista, estou cansado da entrevista, eu sou jornalista não dá entrevista, jornalista faz reportagem. Então eu proponho a vocês que, em vez de vocês me entrevistarem, vocês me deem um quadro no programa. Os caras disseram, porra, mas como é isso, cara? Eu falei, fazer o seguinte, vocês vão fazer o primeiro programa. Ele falou, mas como? Eu falei, olha, fazer o seguinte, vocês telecinam meus slides e eu vou falando em cima dos slides. Os caras falaram, mas porra, cara, televisão é movimento. Você quer fazer projeção de slides na televisão? Eu falei, cara, o que importa é o conteúdo. Os caras disseram, vamos ter uma experiência. A produtora era muito boa, era a produtora do Valtinho Moreira Salles, Sociedade com Roberto Dávila. E aí a gente foi um dia lá para o Recreio dos Bandeirantes, que não tinha muitas casas ainda, né? Isso foi em 88, eu acho, 86, 7. Passei eu. E aí eu contei uma história de como foi a minha primeira viagem ao Saara com o Jeep Bandeirante brasileiro, Toyota Bandeirante brasileiro, com placa do Rio de Janeiro. E aí pegamos as fotos, fomos lá no estúdio e montamos o programa. E ele tinha dito assim, eu vou te dar 3 minutos. Eu falei, beleza, 3 minutos na televisão, na TVE, que eu adorava a TVE, né? Aí... Pois é, cara, pois é. Eu era o único jornalista que não queria ir para a TV Globo. Meu sonho era ir para a TVE. Aí, o que aconteceu? O programa, em vez de sair com 3 minutos, saiu com 8. Aí, eu adorei, cara. Fiquei muito feliz. Contei essa história do Saara. Aí falei para eles, porra, e agora? Semana que vem vou ter outro papo? Eles, pode ter. Aí selecionei uma história que eu já não lembro mais qual era e 8 minutos falando e botando slides. Sabe, eles telecinavam e botavam o slide e eu ficava falando em off por trás. Cara, o programa deu tão certo que, surpreendentemente, eu fiquei passando slides durante 1 ano na televisão, cara. E o meu quadro, dentro do Baleia Verde, teve um relativo sucesso e o Baleia Verde tornou-se o programa com a 2ª maior audiência da TVE, só atrás do Sem Censura. E quando entrou na TV Gazeta, foi para 1º lugar. E eu comecei a ganhar, aí eu digo, não, agora eu gostei, vou partir para... A gente, quando ia fazer alguma reportagem, eu ia levando o câmera que reclamava que estava longe da nega, eu levava o editor que reclamava que estava longe do pó, eu levantava uma produtora que reclamava que estava desconfortável. Cara, eu disse, eu vou fazer tudo sozinho. Aí comprei uma câmera Super VHS, era o que tinha de melhor na guerrilha da época. Todo mundo falou, porra, tu não vai nunca botar uns vídeos desse aí. Eu vou aprender a fazer vídeo e vou botar. Você não vai. Eu digo, então tá bom. Eu fui para Miami comprar essa câmera. Eu queria comprar um bom tripé, uma boa câmera e sair do Brasil um pouco. Fui lá, comprei a câmera, aluguei um carro, saí viajando pelos Everglades, fiz um programa. A minha primeira fita da minha primeira câmera. Voltei para o Brasil. Desse material, eu fiz 3 programas. Que deu o maior ibope. A partir daí eu comecei a ter grana para viajar. Eu ia para o Amazonas uma semana, eu ia para o Pará na outra semana, entrevistar um montão de lugares, eu cobri o garimpo, os índios, eu fiz tudo. Aí todo mundo dizia assim, porra, cara, mas tá bom, você conseguiu, mas é na TVE, que é uma merda. E eu digo, cara, não é bem assim. Bom, o Collor entrou, o programa caiu, e eu peguei meu carro, fui para Manaus e fui morar num barco na Amazônia, aqueles que você viu, uma história que eu já contei em algum lugar. Nesse barco eu comecei a fazer vídeo. E esses vídeos caíram na mão do Cláudio Savagé, do Globo Ecologia.
E o Globo Ecologia se interessou pelo material, mesmo sendo em Super VHS. E eles botavam a moldurinha, mas botavam a porra da matéria no ar. Ou seja, eu estava botando matérias feitas na guerrilha, individualmente, com uma câmera de guerrilha na Rede Globo. Daí eu passei a achar que, cara, tudo é possível se você é pretensioso. Olha, a alma não é pequena, né? Não, se você não tem medo de arriscar, entende? Você confia no seu projeto. Então a gente está tendo uma audiência, já chegou até 32 no outro dia, né? Uma coisa fenomenal. Quando que a gente imaginou que mais de 30 pessoas iam assistir o Boia? Talvez chegue a 40, talvez 50, quem sabe. Vamos contratar o Ibope uma hora dessa, para ver o nosso audiência. O Ibope não, porque o Ibope corrompe as coisas. É verdade. O Baleia Verde um dia mandou fazer Ibope. Aí o que aconteceu? Deu traço. Traço quer dizer que você é zero. Aí a gente diz, porra, mas não pode ser. Aí juntou uma comitiva de desesperados, fomos no Ibope conversar com eles. O que é traço, cara? Qual é o resultado? Qual é o detalhe do nosso negócio? Eles falam, olha, para o Ibope, qualquer programa como o de vocês, que tem 800 mil telespectadores, é traço. Porque a TV Globo tem 30 milhões, 50 milhões, a Band tem 25 milhões. Eu falei, mas quanto que o senhor disse? 800 mil? 800 mil pessoas assistindo uma televisão. A TVE tinha um sinal horrível também, uma técnica muito ruim. As pessoas que assistiam isso eram intencionadas. Não era 35 milhões de donas de casa vendo a Rede Globo e passando a roupa. Ela não está nem prestando atenção. Nós temos gente intencionada, gente que está com vontade de assistir. Escolheram. Esse é um público selecionadíssimo. É o melhor público, é o único que me interessa. É o público do Boia. É o público do Boia. É o nosso público, é para quem a gente fala, e é aquela meia dúzia de amigos que, embora não sejam todos conhecidos fisicamente, nunca nos encontramos, mas somos amigos e é assim que se dá a coisa. A TVE fez muito parte da minha formação como pessoa. Primeiro porque na TVE passava séries preto e branco, como os Batutinhas, que eu adorava. Adorava os Batutinhas, eu era criança e ficava... Meu pai chegava de vez em quando passava e falava assim, pô, eu assistia isso quando era pequeno no cinema. E eu falava, pô, que privilégio do caralho que eu tô tendo de assistir as mesmas coisas que meu pai assistia quando tinha a minha idade. Isso me deixava profundamente emocionado, né, na época. E tinha tanta coisa boa. Os jogos de futebol, que nunca eram os grandes jogos de futebol, né? Era sempre os jogos de futebol à margem dos grandes jogos de futebol. Era Aspirantes, era Série B do Paulista, era sei lá o que, era quando a gente podia assistir os jogos da Portuguesa, Santista, era esse tipo de jogo, né? Como você falou, ficava à margem. A TVE. Ela era uma TV marginal. Como você falou, ficava à margem os jogos, né? Era uma TV marginal no sentido de que era alternativa. Era uma TV experimental. Era uma TV que não estava interessada no lucro, não estava preocupada, ela era paga pelo governo. Era a nossa BBC, com as devidas guardadas, as devidas proporções. Era uma TV educativa mesmo. Isso é sensacional, era onde eu queria estar. Eu tenho o maior orgulho em estar aqui no Boia. Hoje eu vi o site lá do Rico Surf, que ele abriu aquele filme, Surf é coisa, Sofá é coisa de rico. Surf é coisa de rico, pois é. Eu participo do... Eu não tinha visto esse filme nunca, porque nunca recebi de presente uma cópia, mas eu adorei, cara, adorei ver o filme, gostei muito e fiquei impressionado em ver você lá o tempo todo, cara, dando altos pitacos
fiquei emocionado. Segundo consta, Tito, o Rico não ficou feliz com as nossas declarações. Mesmo, eu não soube, nunca tive feedback. Ele não ficou satisfeito porque não eram só elogiosas. Enfim, é possível que eu tenha falado uma besteira ou outra. Uma frase que eu falo nesse documentário e que não é uma verdade absoluta, é que quando eu estou me referindo ao Pier e às dunas do Pier, coisa que eu não vivi. Eu sou novo demais para ter vivido o Pier. Eu não vivi. É só pelo que eu ouvi e pelo que eu li. E eu junto tudo no mesmo saco e digo que o pessoal queria era ficar fumando maconha porque as dunas protegiam. E eu incluí os surfistas nessa história. E é bem possível que parte desses surfistas que estivessem lá naquela época, principalmente os que deram certo, né? Isso é uma perversidade, o dar certo é uma perversidade do caralho. Mas os que deram certo eram muito garotos e possivelmente nem fumavam maconha ainda não tinham descoberto a maconha. Mas o Pier se prestou a isso, né? Porque por ter as dunas muito altas, eles davam uma certa proteção, ou pelo menos davam a impressão que você estava protegido. E eu falo isso no filme do Rio, e eu acho que ele, não só ele, outros também não gostaram muito. Olha aí, está entrando o PP agora, o que vai foder literalmente... Está entrando aí nosso mestre. Com a intenção de transformar esse negócio num diário de 10 minutos. Ele já vai estourar o PP, entrou. Vamos ver se... Consegue ouvir a gente, PP? Ainda não. Ainda ouve. não. Nem nós ouvimos ele, nem ele nos ouve. Tem um botãozinho aí à esquerda, numa das telas, tem que passar a tela para o lado, para empurrar a tela para a direita, aparecem os botões assim, a tela, ela tem que deslizar. Pedro César tem 3 pontinhos embaixo. Conectando ao áudio. Já está gravado. Mas enquanto ele está tentando ali... Você ouviu o que a gente está falando? Agora sim. Pronto, entrou. Então, mas eu só queria... A primeira vez que eu ouvi falar desse aplicativo, que eu ouvi falar não, né? Mas que eu usei o aplicativo foi agora. Então vamos lá. Tá ótimo, fico contente. Bem-vindo. Inteligência aí, nunca é demais. No fundo preto, né? Estamos no fundo preto, né, Tito? Porque a minha casa é escura, rapaz. Essa é a luz da mesa de jantar. A minha casa fica escura o tempo todo, só tem luz em cima da mesa de jantar e eu gosto de escuridão. O escuro é bom para os olhos à noite. Estou achando que essa luz está muito forte aqui. Peraí, deixa eu dar um grau nela aqui. Já está virando estúdio profissional, hein? Então. O PP, só para terminar. Eu queria só terminar, Júlio, um segundo. É que eu vivi essa época do Pier, mesmo tendo chegado tarde, porque eu estava na Califórnia, e quando eu fui montar a minha fábrica de prancha, eu cheguei no Brasil em 71, eu trouxe tudo lá dos Estados Unidos, eu vim de navio da Califórnia, trouxe blank, fibra, trouxe um monte de coisa, só comprei resina brasileira. Mas quando eu cheguei aqui, o Pier já estava bombando. E o que você falou é exatamente a minha confirmação. Realmente era um point de liberdade. Havia muita maconha e havia isso, o fato das pessoas que ficavam no alto da duna podiam avisar. Tinha um apito. Você lembra do apito que tinha? Quando aparecia a polícia, os caras tocavam um apito. Pi! E aí a garotada enterrava os bagulhos, quando os caras chegavam era tarde. Mas é verdade isso, era uma proteção da cidade grande. Eu concordo com aquele depoimento que você deu, não é? Mas eu também já fui censurado e já desagradei muitos surfistas na minha vida. Não era agora que eu ia fazer diferente. A verdade dói. Ô Tito, é engraçado que agora entrou o PP e eu lembrei de uma história que quem me contou foi o PP. E a história é a seguinte... E é exatamente referindo-se ao Pier, à época do Pier. O PP
ele é sobrinho do Rogério Duarte, que é um artista responsável por toda a estética, toda não, mas boa parte da estética da Tropicália. E não apenas isso, não só da Tropicália, como também dos posters dos filmes do Glauber Rocha. Enfim, é um cara que tem uma influência enorme e tem mais. Como contra a cultura é uma coisa que se abraça mesmo com braços e pernas, ele traduziu o Bhagavad Gita. Perdeu o seu áudio. Perdeu? Alô? Ele traduziu o Bhagavad Gita, não é? Bhagavad Gita. Isso, esse aí o título. O cara traduziu esse negócio do sânscrito. Agora, puta que o pariu, o cara traduziu o negócio do sânscrito, né? O cara dedica a vida dele para traduzir o negócio do sânscrito. E o Rogério Duarte, irmão do pai do PP, que era os dois baianos, né? Ronaldo Duarte e Rogério Duarte, que são considerados, e agora outro parênteses, é muito parêntese, né? E a mão voando aqui é muito bonito, né? É estético, né? A mão voando. Italiano. Eles são considerados no livro do Hélio Gaspari, aquela ditadura envergonhada, ditadura não sei das quantas, naquela trilogia do Hélio Gaspari, são considerados os primeiros presos políticos da ditadura de 64. Mas eu não quero falar da ditadura de 64, quero falar do Rogério Duarte falando sobre surfistas na época do Pier, que são só 3 aninhos, né? O Pier demora muito pouco tempo, tem um impacto enorme na nossa cultura e principalmente na nossa, de surfistas. E ele dizia que o surfista era careta, mas caretão mesmo. E eu acho que isso procede até hoje, né? E não vamos nem entrar em muitos detalhes, mas o surfista é um conservador, é um careta, é um cara que não quer olhar muito para frente, né? Aqui do lado tá bom, aqui desse lado aqui tá bom, aqui para baixo tá ótimo, para cima é melhor não olhar muito e para frente de jeito nenhum, né? É verdade, discutimos isso num blog de uma menina lá do Sul. Como é que é o nome daquela jornalista? Juliana Galvão, uma coisa assim? É ela. Uma menina que um dia ela falou alguma coisa de que por que os surfistas não participavam mais da política, não apoiavam candidatos, não davam a sua opinião. E eu também fiz um comentário que desagradou um monte de gente, acabei sendo agredido, chamado de um monte de coisas aqui que me honram, mas vindo de quem veio. Fala aí do contexto dessa frase do Rogério que ele falou. Na verdade, Júlio, então, na verdade é o seguinte, essa história aconteceu no final dos anos 80, conversando com o Rogério e com a mulher dele. Os dois morreram, né? Os dois faleceram já. A mulher dele, a ex-mulher dele, a Thelma, morreu ano passado, né? E a história aconteceu o seguinte, assim, ela falou, vem cá, você é surfista, é? Sou. Eu falei, sou. Aí ela falou, eu nunca vi nada mais careta, mais conservador, mais reacionário do que os surfistas. Eu estava com seu tio nos anos 70, lá no Rio de Janeiro, e ela começou a me falar umas coisas que somente agora faz sentido para mim, umas coisas assim, que os surfistas estão sempre assim, preocupados em proteger a prole, estão sempre acompanhados daquela mulher bonitinha, sempre pensando, nunca tomando uma postura politicamente falando, e politicamente falando não estou falando de política partidária, estou falando de política no seu contexto, no seu mundo, assim, então, para ela, o surfista era uma espécie assim de
um elemento que foi tomado por uma certa estética da contracultura, pela beleza do corpo, pelo cabelo, pela alienação, pelo cara pegar uma prancha e ir para dentro d'água num momento que um monte de coisa está acontecendo. Aquela imagem era uma imagem muito mais estética e forte do que uma imagem política, entendeu? Então ela achava que o surfista em si era assim, não todos, né, mas a grande parte dos surfistas com quem ela teve contato nos anos 70 eram pessoas totalmente caretas, conservadoras, misóginas, racistas e elitistas, entendeu? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu escutei aquele negócio, achei muito absurdo, aquilo foi uma porrada, foi um choque, assim, eu com 20 e poucos anos, escutar aquelas opiniões que ela estava trazendo. E o tempo foi para grande parte dos surfistas, são muito conservadores mesmo, são bem caretões, bem preocupados com a sua prole, misóginos, elitistas e racistas. Tem muitas não, tem nobres exceções, tem várias exceções, mas no geral eu acho que a intuição dela coincide com a minha percepção, pelo menos. Acho que perdemos 35 dos nossos 37 ouvintes. Não, mas o cara que... Eu concordo, em gênero, número e grau. Eu concordo, não posso acrescentar nada. O cara que se presta a nos ouvir, ele já sabe onde ele está se metendo. A gente não perdeu nada, a gente só deixou de ganhar. Eu sou uma pessoa dócil, eu sou um cara amável, que ama as pessoas. Eu falei essas coisas todas numa boa, é apenas uma constatação e a percepção dela e minha. Isso não é uma sentença, eu não estou ditando sentenças aqui, entendeu? É engraçado, Pepe e Tito, sobre a misoginia, e eu queria deixar isso muito claro aqui. É curioso como o Brazilian Storm, ele não inclui mulheres de maneira nenhuma. Inclui a Silvana, assim, de soslaio, né? Que é uma cearense que deu certo muito antes do Brazilian Storm acontecer, e ela é aceita, mas ela não faz tanto parte, e eu digo isso, não faz parte. Quando eles falam disso, eles não falam dela nunca. E vou mais longe, a misoginia, ou seja, essa falta de prestígio que as meninas, as mulheres têm no meio do surf, ela é muito clara quando a gente percebe que, apesar de todo esse ataque que o Brasil tem ao circuito mundial, as meninas estão completamente subrepresentadas. E todo mundo, quando eu falo todo mundo, os jornalistas estrangeiros, quando vêm perguntar para mim, eu sou amigo de alguns deles. Então, um australiano, um americano, pergunta: Júlio, por que não tem meninas saindo do Brasil com o Ítalo Ferreira campeão mundial, com Gabriel Medina, com o Felipe Toledo, tanta gente arrombando a porta, Adriano de Souza? Por que as meninas estão tão mal representadas nesse ataque brasileiro? E é uma questão real, que não é nunca discutida, porque é incômoda, né? E nós não temos novas meninas, porque aqui no Brasil, aparentemente, pelo menos até onde a gente conhece, que a gente pode enxergar, as meninas que surfam bem, mas não têm aquela aparência adequada para vender biquíni ou para vender viagem para Costa Rica, não têm o mesmo apoio e não são enviadas para competir no circuito mundial. Então, é engraçado a gente estar falando de outra coisa completamente diferente. Eu já fui para o... Olha, as mãos ficam fantásticas, né? A mão funciona bem no ao vivo. A gente não tem uma representatividade feminina.
em pleno ataque, onde, sei lá, dos 10 primeiros, 5 são brasileiros. Nas meninas a gente não tem a mesma representatividade e não tem sequer a vontade de ter, né? Não tem 4, 5 meninas saindo para correr o WQS apoiadas e tal. Você não acha que aí tem um pouco da síndrome de vira-lata? Você acha? Achar que essas meninas que não são as mais lindas, de acordo com os padrões europeus e norte-americanos, será que não é uma forma de você achar que elas seriam inferiores porque não tem aquele padrão de beleza? Sejamos judiciosos. A Maia Gabeira foi muito... A Maia é muito bem aceita, né? Ela foi muito acolhida pela mídia internacional, pelas marcas europeias e tal, mas ela não ela estamos tem mas o padrão estético da Maia é um padrão que conforme os padrões europeus e norte-americanos. A Maia não é uma moreninha sarará lá do Ceará ou do Rio Grande do Norte ou da Paraíba, né? Aquela Sim. moreninha atarracada com cabelo pichain que nem o meu. Essas pessoas assim realmente encontram maior dificuldade, eu acho, porque eu ainda não vi um anúncio. Quando eu pego uma revista de surf, que eu raramente faço, mas quando eu pego uma revista de surf ou um site de surf, me chama a atenção a total ausência de meninas negras com padrão físico nordestino, ainda que aqui tenha, eu moro no Nordeste, né? Eu estou na Praia da Pipa, ainda que aqui tenha muitas surfistas moreninhas, escurinhas, botando para quebrar, com aquele padrão bem brasileiro, jambo, sabe? E elas não têm espaço. Eu tenho a impressão que não venderia biquíni no Brasil, porque o público, as empresas querem oferecer ao público que tem. Se o público é um público que gosta das lourinhas americanas, eles não vão pegar uma cearense gracinha lá de olhos verdes e tudo, mas não faz o padrão. Isso é muito triste, porque mostra que eles não têm coragem, não têm iniciativa, não têm nenhuma, digamos assim, nenhum desejo de romper os parâmetros. Não é? A gente continua subsede dos americanos. Com certeza. Esses padrões aí, né, europeus e, né, a verdade é que o surf é um esporte branco, né? Assim, com certeza. Quando as cada pessoas, vez menos. Mas quando a gente escuta essas análises, né, de outros meios, assim, o Congresso é formado por homens brancos, o surf ainda é predominantemente um esporte assim, né? Você vê que mesmo os havaianos hoje, né, os havaianos que se sobressaem, né, não são o John, o Sebastian Zitzer, óbvio, tem um ou outro, né? Mas depois do Sani Garcia, o grande expoente havaiano, é um havaiano que poderia ser um cara ali da Califórnia, entendeu? África do Sul, por exemplo, África do Sul, tá bom, o Jordi, né, não é exatamente aquele cara brancão de olhos azuis, mas tem muito parte da classe dominante australiana, e porque o surf começou muito mais elitista, hoje é um esporte assim muito mais misturado, principalmente no Brasil, muito menos elitista, mas ainda é bastante, né? Ainda é bastante. Mas aos homens é permitido. Por exemplo, teve o Jojó de Valença, não é não? De Olivença, né? De Olivença, pois é. O que eu digo é que há ainda uma maior tolerância em relação aos homens. Entende? Sim. Eu acho que homens negros têm mais espaço para subir no surf do que mulheres negras, por exemplo. E eu tenho uma experiência interessante.
ou indígenas, né? Ou assim, mais misturadas, né? Como é o caso da Silvana, né? E também tem uma questão aí, viu, Tito? Assim, e a Tita? Também. Então, mas tem uma... Silvana, não, desculpa, eu estava me referindo a Tita. Tem uma questão aí também, que é muito pouco falada, mas eu acho que é um assunto para um outro boia, né? Que é a opção sexual de cada um, entendeu? Então, o surf é muito intolerante com o que não é considerado hétero, entendeu? Com os não héteros. Qualquer coisa não hétera no meio do surf é apedrejada mesmo, apedrejada. E isso, né, se articula com aquela história lá que eu estava falando da Thelma, dizendo, né, que o surfista é conservador, parará. Engraçado, Pepe, você está falando isso agora, e eu hoje, num desses sites que eu frequento bastante sites de coisas que não são permitidas, eu encontrei uma revista, Surfer Girl, e na revista Surfer Girl tinha uma reportagem decente, sobre bissexuais e homossexuais no surf, coisa que nunca foi discutida em revistas, vamos dizer assim, tabu. Sérias, né? Sei lá como é que chama essa merda, enfim. Vamos fazer o seguinte. Tem que vir uma revista exclusiva dedicada a mulheres para conversar sobre esse assunto desagradável, né? E que o pessoal, agora já perdemos mais, dos 30, nego perdeu 28, que levantaram e foram embora. Falaram, porra, mas vamos encerrar. Vamos encerrar hoje, Júlio, porque a gente tudo. Não, porque a gente retoma esse assunto numa próxima. Não, Pepe, antes de encerrar, eu quero fazer uma convocação. Como agora é a época de muita solidariedade do pessoal que está confinado em casa, quem produz conteúdo está compartilhando as coisas que produziu ou que produz para quem está confinado em casa. E existe um culto em torno dos cambitos e a prancha e o trocando as bordas, e você podia, talvez, aproveitar o boia, que tem 5 pessoas a mais do que tem o teu público, para transmitir, fazer uma transmissão ao vivo. Eu me lembro que o Series Fashion fez uma semana inteira, com uma semana PP César, com todos os cambitos, com todos os trocando a borda, com a prancha, e até com o Fabuloso você não tem o direito, porque isso é do Bruno Weiner e do Alfa. Não, mas eu posso reproduzir nesse contexto, não teria problema nenhum. Você pode botar no Vimeo aberto. Todos esses filmes estão no meu Vimeo, todos eles. Como é que a gente acha, então? Entra no Vimeo, escreve Pedro César com Z de Zorro e vai chegar lá, vai chegar nos cambitos, vai chegar no Fábio, vai chegar no Só 10% da Mentira. E no YouTube a mesma coisa. No YouTube a mesma coisa. Já tenho o que ver hoje. Obrigado. Legal. Poxa, então, muito bom, Julinho, participar aqui assim, relâmpago, né? Aprendendo a usar o Zoom assim na marra, entendeu? E chegando meio retardado. Aprendendo aqui. Meio atrasado. Vim Vendors and Aprendenders. É isso aí. Isso aí. Tito, obrigado. Você tem sido muito guerreiro participando de todas as oportunidades que nós temos de ocupar o pessoal que está em casa. O pessoal fica tão agradecido a gente poder ocupá-los. E estamos indo para YouTube, Instagram e o cacete. E IGTV, Julinho. Bota esse troço no IGTV do Instagram, hein? Pode ter certeza que vai. Isso aí. Eu tenho escutado cada vez mais o Boia, e com a entrada do Tito agora no
no Boia, cara. Poxa, o negócio ganhou muito, muito corpo, cara. Muito bom essas histórias do Tito. Muito legal mesmo, muito legal, cara. Muita história boa. E eu sei que tem muito mais, entendeu? Aliás, por falar em Vimeo, eu já te stalkeei no Vimeo e achei uns vídeos lá que você fez nessa época que você viveu no Amazonas. Exatamente. Em Roraima, com os Yanomami. Aliás, deixa eu fazer o jabá aqui, expor também. Quem entrar no Vimeo e procurar Tito Rosenberg vai encontrar a minha página lá, que tem alguns vídeos que eu fiz, inclusive o piloto de um programa que eu queria fazer para uma TV lá do Ceará, que acabou não dando certo, e tem 2 vídeos de 2 horas que eu fiz quando eu estava morando com os Yanomami, lá em Roraima. Então, é muito interessante ver esse material, para quem gosta de índio. Então, ele está meio nas coxas, na realidade eu fiz para levar esse material para fora. Eu tinha 60 horas de índio e eu reduzi para 2 horas, 4 horas, 2 vídeos de 1 hora. E aí eu levei para a Europa para tentar vender, acabei vendendo para a TV italiana, para a RAI, bastante material desses, obrigado pela grana, que foi maravilhosa, mas é divertido você ver o olhar de um antropólogo surfista de poltrona, fazendo a minha visão da vida dos Yanomami, o cotidiano. Tem algumas cenas. São impressionantes as imagens. Desculpa interromper, são impressionantes as imagens, entendeu? Pois o que os estudiosos aí de audiovisual chamam de documentário antropológico e tal. É uma coisa assim que você deixa a câmera olhando, não fala nada e acontecem coisas de uma cultura, né, que a gente não tem o mínimo conhecimento visual, entendeu? Você, às vezes, quando vê, passou 30 minutos ali contemplando um troço absolutamente inusitado. Eu adorei o que eu vi lá e recomendo também. Recomendo também porque é muito interessante. O Tito é um verdadeiro herdeiro do desbravamento e da coragem dos irmãos Vilas Boas, que foram os primeiros a ter contato, mas não apenas um contato físico, mas um contato muito além do físico, um contato quase espiritual com os índios de várias tribos do Amazonas, e que depois levaram Darcy Ribeiro para lá, e que faz parte da nossa cultura, e que é solenemente desprezado atualmente, principalmente atualmente, por quem toma conta dos meios de comunicação. E é tão importante que a gente tenha o mínimo contato, até mesmo para conhecer um pouco como é que se dão essas civilizações, que são civilizações consideradas. Eu, outro dia, estava conversando com uma prima minha de Brasília, que é completamente envolvida com a questão ecológica e também dos índios. E eu falei que tinha vontade de entrar em contato com as civilizações primitivas. E ela ficou indignada. Ela falou assim: primitiva? Como assim? Somos nós. E eu falei... Lá não tem menino... Lá não tem menino de rua, lá não tem pobreza, lá não tem ninguém passa fome. E eles estão primitivos? Não, os gays são super bem recebidos, fazem parte dos gays. Foi uma merda, Tito. Eu tentei consertar. Eu fiquei tão constrangido, cara, porque, afinal de contas, primitivos somos nós que vivemos nas áreas rurais e que precisamos de telefone, de supermercado e de rua com sinal, semáforo, né, para os paulistas, que precisamos de presidente, de ministro, essa merda toda. Os caras simplificaram ao máximo. E a gente agora que é o evoluído, os caras são primitivos. Enfim, está na hora de a gente terminar com essa reflexão. Precisamos pensar quem é que é primitivo e quem não é primitivo. E nesse exato momento, onde a gente tem 500 mil de pessoas morrendo no mundo,
por causa de uma merda, de uma pandemia, né, de uma epidemia que foi ignorada solenemente e está sendo ainda ignorada hoje, na sexta-feira. Aqui no Brasil? No dia 27, ainda está sendo ignorada hoje. É incrível. 27 de março. Ainda está sendo ignorada. Nós estamos aqui em isolamento, mas ainda está sendo ignorado. E você que acredita que isso é apenas uma histeria, uma teoria conspiratória, se for... Uma gripezinha. Você vai assistir outro canal, vai assistir sei lá como é que é o nome dos outros canais. Aqui você não fica. Aqui você não fica. Enfim, a coisa é séria e a gente precisa também olhar para os nossos índios, porque os nossos índios têm muito a ensinar-nos, né? E o Tito conviveu um bocado com eles e a gente se despede hoje porque os 10 minutos se tornaram mais de uma hora. O Tito, mais uma vez, nos ajudou a passar essa uma hora de maneira leve e prazerosa. O PP também nos ajudou e o Boia continua. Informações. O Boia é civilizatório. Me despeço dizendo que é melhor já ir morrendo. Beleza, Tito. Grande honra ter você aqui, Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Julinho. Valeu, Tito.